Senhoras e senhores, neste momento faremos 1 minuto de silêncio, por gentileza. Fiquemos em pé, em homenagem ao senhor Oscar Niemeyer. Todos os adolescentes pobres mortos em São Paulo, 2 minutos em seguida. Foi solicitado 1 minuto de silêncio também, em homenagem aos adolescentes mortos na cidade de São Paulo. Sim. Muito bem, senhoras e senhores, vamos encerrar então esse minuto de silêncio com uma salva de palmas. Vamos tomar os lugares da mesa, senhoras e senhores, por gentileza. Pode puxar um pouco mais para cá, doutor, não tem problema não. Fica deixando confortável. Muito bem, gostaríamos de registrar ainda e anunciar a presença das seguintes pessoas. O senhor Vladimir Saqueta, o senhor Carlos Magalhães, diretor executivo da Cinemateca Brasileira, a doutora Vera Lúcia de Lucena Bussinger, secretária municipal de Participação e Parceria, o doutor José Tadeu Rodrigues Penteado, superintendente do IPEM, São Paulo, a senhora Maria Beatriz Costa Carvalho Vanucci, o senhor Moisés Rodrigues da Silva Júnior, a senhora Ana Maria Araújo Freire, a senhora Maria Tereza e a senhora Inês Augusto, irmãs do padre Auguste, a senhora Rosane Abu Adal, da Associação Brasileira de Imprensa, representando o presidente Maurício Azedo, e a Madre Terezinha, fundadora da congregação Irmãs da Ressurreição. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas a todos, convidamos para fazer uso da palavra o diretor da Pinacoteca do Estado e do Memorial da Resistência, senhor Ivo Mesquita. Bom dia. Eu, em nome do Memorial da Resistência e da Pinacoteca do Estado, gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que estamos muito felizes com mais esta visita, uma nova visita aqui ao nosso memorial pela comissão pela caravana da anistia e a comissão da anistia, dizer que é um motivo de imensa alegria ter a casa cheia, a casa que é de todos, e que é um motivo de grande orgulho saber que, a partir de hoje, o emblema do Memorial da América Latina fará parte dessa linda bandeira que temos aqui à frente de todos aqueles comprometidos com o movimento da anistia, né? Também vou ser breve, queria aproveitar e convidá-los para visitar os outros espaços aqui da Estação Pinacoteca, e particularmente uma exposição que está abrindo hoje, chamada Plegária Muda, que é clamor mudo,
né, da artista colombiana Doris Salcedo, e que é um trabalho, é uma grande instalação que ela faz, uma referência muito tocante sobre a guerra, as vítimas da guerra civil da Colômbia, né. É um trabalho, ela tem uma tradição de um trabalho extremamente politizado. Convido depois, nos intervalos, se vocês quiserem ver lá a instalação, ela é extremamente tocante e está no 4º andar. Vamos ter um bom dia e muito obrigado por todos terem vindo. Muito obrigado, senhor Ivo Mesquita, pelas palavras aqui na abertura. Teremos agora o ato da bandeira das liberdades democráticas. Em cada localidade por onde passou a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos foram convidados a doar um retalho de tecido contendo uma mensagem, símbolo ou imagem representando o compromisso de todos os envolvidos no processo das caravanas com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. A bandeira das liberdades democráticas está em permanente construção, representando o processo democrático que mantém-se aberto a novos aportes e, em sua pluralidade, encontra-se refletida a pluralidade daqueles que lutam por reparação, memória, verdade e justiça, contribuindo para a consolidação democrática. Gostaríamos de citar agora o Dr. Paulo Abraão, que receberá a contribuição do Memorial da Resistência, que será entregue pela senhora Kátia Neves, coordenadora do Memorial da Resistência. Recebe neste momento, então, o Dr. Paulo Abraão, a contribuição do Memorial da Resistência, entregue pela senhora Kátia Neves. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado, Kátia. Obrigado. Teremos agora a sessão de pronunciamentos. Gostaria de convidar inicialmente o senhor Adriano Diogo, representando o Poder Legislativo. Ministro Paulo Abrão, ministro Zé Gregori, ministro Walter Barelli e todos os familiares e todos atingidos pela ditadura. No Brasil foram mortas 540 pessoas, mas a Comissão Nacional de Anistia já tem o registro mortas e desaparecidas, mas a Comissão Nacional de Anistia já tem o registro de cerca de 70 mil brasileiros que foram presos e torturados e atingidos pela ditadura. Essa história tem que ser contada. O povo brasileiro não aceitará mais uma vez uma página virada. A semana que passou em Porto Alegre, no poder de um militar, foram encontrados os documentos do auto de apreensão da prisão do deputado Rubens Paiva, que dá nome à comissão estadual. Hoje, a oposição sindical metalúrgica, os operários, organizam a caravana da anistia. Neto, Valdemar Rossi e seus companheiros, homenageando na primeira parte, fazendo a reparação de Padre Augusto. Parabéns à luta da memória do povo brasileiro. Os assassinos e os torturadores não podem ficar impunes. Viva a democracia, viva o Brasil, abaixo a ditadura. Muito obrigado, senhor Adriano Diogo. Vamos ouvir agora a senhora Clara Scharf, em nome dos perseguidos políticos. Não combinaram nada comigo. Esqueceram de combinar com os russos, Eu estou admirada. Não, estou admiradíssima. Estou agradecida, mas estou muito admirada. Me pegaram de surpresa. Bom, eu sou frequentadora aqui do museu, né? Desde todas as sessões feitas, nós todas tem muitas mulheres e homens aqui que vêm sempre, porque a gente tem esse dever. Acho que o Memorial está fazendo um trabalho
maravilhoso de resgate da história verdadeira do nosso país. E o interessante é que cada vez vem um público diferente, estudantes, mulheres, homens, parentes de desaparecidos, pessoas que não têm nenhuma família afetada, mas já foi afetada pela informação. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito importante a existência desse espaço, o papel que a Comissão da Anistia está desenvolvendo. Quero fazer uma menção especial por vários motivos. Primeiro, porque é um cara jovem, que não passou diretamente pela ditadura, mas tem dado tudo dele para transformar tudo isso em verdade, que é o Paulo Abrão. Né? O Paulo Abrão é um garoto, né, comparando com a gente, né, e não passou por isso diretamente, mas ele tem se empenhado de tal maneira que eu acho que ele está prestando um grande serviço. E ele está trabalhando para fazer o museu lá em Minas, né? Pode falar? Claro. Então, bom, eu quero fazer assim um agradecimento. Aqui tem todo tipo de público, tem líderes sindicais, tem gente de classe média que nunca foi do sindicato, tem mulheres maravilhosas, ex-presas políticas, tem jovens, tem de tudo aqui nesse público. Então, aqui está representado o Brasil, e o Brasil que é contra a ditadura e pela valorização da nossa luta ao longo de tantos anos. Eu mesma eu luto contra a ditadura desde 1945. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eu me incorporei a essa luta. Passei por muitas etapas da vida e cada vez eu me convenço que se não tiver luta, esse Brasil não muda. E ele está mudando graças à luta de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Clara Scharf. Muito obrigado por esse momento de grande emoção também. Vamos ouvir agora o senhor José Gregori, representando a Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo. Meus companheiros de mesa, minhas amigas, meus amigos, eu acho que num auditório como esse, curtido em lutas históricas, mas sempre iluminado pela esperança e pela fé nesse país, além das palavras que aqui já foram pronunciadas, seria excessivo insistir no significado desse ato. Mas, de qualquer maneira, eu queria me juntar à Clara no elogio, em primeiro lugar, à direção desse memorial, que está fazendo jus ao que ele significa. Em segundo lugar, ressaltar o trabalho desse jovem, o Abrão, que realmente tirou esse assunto de onde nós, lá atrás, colocamos mais nos corredores burocráticos, nas páginas dos diários oficiais, nos gabinetes, e ele, de um tempo para cá, e cada vez com mais brilho, vem trazendo isso tudo para o público. Acho que é um trabalho meritório, de vez que há um sentido também didático em tudo isso que se está fazendo para mostrar aos jovens o Brasil pelo qual nós passamos. E, em último lugar, eu queria dizer que hoje vai ser rememorado e outorgado um reconhecimento agora oficial a um lutador que eu conheci bem nas minhas andanças cívicas, nas minhas andanças políticas, nas minhas andanças democráticas, o padre Auguste. Uma grande figura de sacerdote e que realmente levou
a palavra do Evangelho a sério. Quer dizer, a expressava pelos ritos onde deveriam ser consagrados, nos templos, mas, tendo em vista a hora pelo qual o Brasil passava, ele foi daqueles, felizmente não foram poucos, que saíram dos templos e foram para os campos, foram para as ruas, foram para as praças, lutar contra o arbítrio. E, no caso dele, com uma especificidade, porque ele foi uma figura inovadora. Ele entendia que devíamos não só combater a ditadura, pelo que ela representava de ameaça e de ação negativa contra os direitos humanos, mas também tínhamos que criar uma nova democracia, e nesse conceito de nova democracia, de modernidade da democracia, estava o papel da participação da comunidade. Ele foi um agente agregador da comunidade. Ele via tudo com a participação de todos. Uma cidade funciona, dizia ele, se houver exatamente a participação de todos, não é? E, por causa disso, em várias cidades do interior, mas, sobretudo, numa que eu frequentei, em Lins, ele fez uma porção de coisas. Ele fez um mercado comunitário, ele fez um hospital comunitário, ele fez uma escola comunitária, ele fez um posto de modernização comunitário. Quer dizer, ele viveu o ideal democrático como uma coisa que não pode se restringir apenas ao ato de votar, que é muito importante, mas não é suficiente, mas o ato democrático como uma convivência de todos no sentido de diminuir as desigualdades. Então, acho, Abrão, que a comissão, que, de certa maneira, modestamente, tem a minha impressão digital, essa comissão foi feita exatamente para relembrar, para reconhecer o trabalho de pessoas como o Padre Augusto. E, finalmente, quero dizer que nós demos a volta por cima, a democracia está aí, sendo reconstruída, ou sendo, em alguns aspectos, construída, etapa por etapa, tijolo a tijolo. E esse lugar, que já foi deles, para nos fazer sofrer, para criar a ilusão de que, criando um espaço como esse, eles terminavam com as nossas ideias, hoje é o lugar nosso, onde a gente renova as nossas esperanças e cria as homenagens merecidas a quem eles fizeram sofrer. Portanto, demos a volta por cima. Viva a democracia! Muito obrigado, senhor José Gregori. Ouviremos agora as palavras do presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão. Bom dia a todos e a todas que aqui estão. Eu quero, inicialmente, antes de passar para a fase dos agradecimentos e um pronunciamento, nós temos costume nas caravanas de anistia, sempre no seu ato de abertura, entregar simbolicamente algum certificado de uma pessoa que já foi anistiada anteriormente. E eu tenho aqui nas minhas mãos, e tenho a responsabilidade de entregar, inclusive com cópia da portaria da anistia política, do senhor Aurélio Pérez. Infelizmente não está aqui conosco, mas o senhor João Batista Costa Lemos, Costa?
Rocha, João Batista Rocha, da Rocha, do Comitê Central do PCdoB, está aqui para receber em nome do senhor Aurélio Pérez. Recebe, então, o documento, a portaria que declara anistiado o político o senhor Aurélio Pérez. Representando o senhor Aurélio Pérez, recebeu aqui o documento o senhor João Batista da Rocha Lemos, do Comitê Central do PCdoB. Muito obrigado. Continuando, então, o senhor Abrão. Por favor, doutor. Bem, para que nós finalizemos esse ato de abertura e passemos para a instalação, né, de uma sessão de julgamento real da Comissão de Anistia aqui, onde nós vamos declarar que a sede do Ministério da Justiça se transfere aqui oficialmente aqui para o Memorial da Resistência, da Pinacoteca do Governo do Estado de São Paulo, para que sejam declarados devidamente e reconhecidos os direitos do Padre Auguste, na parte da manhã e após o almoço, dos membros, lutadores, operários da oposição sindical. Eu queria registrar um agradecimento ao Memorial da Resistência e ao governo do Estado de São Paulo mais uma vez. Não é a primeira vez que a Comissão de Anistia e o Ministério da Justiça são acolhidos aqui, e nós, de fato, nos sentimos muito bem nessa casa, porque esse é um espaço que, além de reverberar todos os valores pelos quais a Comissão de Anistia um dia foi criada, ele é um espaço que foi apropriado pela sociedade civil, foi construído com a participação e engajamento da sociedade civil, se constitui, né, no primeiro espaço de memória e consciência, um equipamento público mantido pelo poder público estadual, para gerar exatamente a lembrança na luta, nesse processo de luta contra o esquecimento. E, inspirados nesse modelo, nós temos hoje a construção do Memorial Nacional da Anistia, na cidade de Belo Horizonte, que será aí o primeiro equipamento público federal. E, pouco a pouco, a nossa esperança é de que o Brasil, em poucos anos, tenha em cada uma das suas regiões um memorial, um museu, que possa forjar a nova juventude a partir dos valores daqueles que lutaram no passado com coragem, e mesmo abdicando de um conjunto de direitos, e às vezes até do seu projeto de vida individual, não baixaram a guarda nos momentos mais difíceis. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, essa parceria. Em segundo lugar, agradecer à equipe da Comissão de Anistia, que tem viabilizado todas essas atividades, aos conselheiros da comissão, que prestam um trabalho de relevante interesse público, sem remuneração, estão aqui trabalhando num sábado, né, mas isso também é muito espírito público, né, presente nessas pessoas, que creem nos direitos humanos como a célula máter da nossa vida social e que, portanto, dedicam o seu tempo para a construção desse espaço importante de diminuição das injustiças do passado e, consequentemente, do espectro de mentiras que ainda vigora em torno daquilo que aconteceu na época do sigilo, na época da censura, na época de profundas restrições às nossas liberdades. Também quero registrar que nós temos aprendido muito nesse processo com a sociedade civil, com o movimento dos perseguidos políticos, que lutaram pela instalação da Comissão de Anistia, lutaram pela instalação da Comissão de Mortos Desaparecidos, lutaram pela instalação da Comissão da Verdade agora, no governo da presidenta Dilma Rousseff, e continuam lutando, né, sob novas égides, novas bandeiras, e, de algum modo, lutando ainda pela anistia. É a luta pela anistia, que começou lá na década de 70 e que permanece até hoje, que já teve fases distintas. Numa primeira fase, essa luta pela anistia foi a luta pela liberdade. A anistia é compreendida como liberdade. Num segundo momento, a luta pela anistia compreendida como reparação. E agora os movimentos, a juventude, o Levante Popular pela Juventude, brada
né, pelo conceito de anistia no Brasil, que seja compatível com a ideia de verdade e justiça. Né? A mutação do conceito de anistia é uma característica muito importante da transição democrática brasileira, que nos distingue, inclusive, de outros países. Né? Os países hispanohablantes, inclusive, têm dificuldade de entender a anistia no Brasil, né? Porque trabalham com a dimensão eminentemente etimológica e não compreendem o processo, a luta social, né? Que a anistia foi uma conquista e foi apropriada pela sociedade civil, mesmo não tendo sido aprovado em 79 o projeto da anistia ampla, geral e restrita, que era a legitimamente demandada nas ruas, mas que a sociedade se apropriou como uma conquista dela, porque, afinal de contas, se dependesse da ditadura militar, não tinha nenhuma anistia, imposto uma derrota política ao regime. Agora, transformar esse processo em efetivas transformações das nossas relações sociais e das nossas instituições é um desafio permanente. Afinal de contas, a democracia não é um fim em si mesmo, mas ela é um processo. E existem muitos direitos ainda sendo violados nos dias de hoje, ainda existe censura, ainda existe autocensura, ainda existe restrição à liberdade de pensamento, ainda existe violações a integridades físicas, ainda existem autos de resistência injustificados e ainda existe abuso de poder. Significa, portanto, que a tarefa tem que ser levada adiante. E é por isso que eu quero fazer uma última remissão. Aproveitar a oportunidade e fazer um elogio público, né, como não pode deixar de ser feito, porque não é sempre que nós temos na Comissão de Anistia a oportunidade de fazer as suas caravanas, os seus atos públicos, ao lado, que eu vou chamar, daqueles pais fundadores. Né? A sociedade civil está permanentemente conosco, os que lutaram aqui estão, mas o ministro Zé Gregóri foi o ministro da Justiça que criou a Comissão de Anistia, né, que implementou esse processo de reparação que tem permitido, ao longo desse tempo, a voz das vítimas, o processo de reparação aos operários. Né, e eu concordo com o ministro Zé Gregóri de que nós estamos construindo, todos nós hoje, um capítulo novo, escrevendo novos capítulos de um mesmo livro. Né, e esse novo capítulo, são novos capítulos que vão sendo agregados por diferentes perspectivas, por diferentes governos, por diferentes ações políticas, onde ninguém pode querer ter a ousadia ou a pretensão de escrever o capítulo final. Nós vamos dando continuidade a uma escrita, a um trabalho anterior. Enfim, ministro, talvez o senhor não imaginasse lá no início tudo que isso se transformaria, mas, de algum modo, o ato de fundação para nós, na Comissão de Anistia, ele é muito valorizado e muito importante. Eu quero, de público aqui, agradecer isso, hoje, na condição de presidente da Comissão de Anistia. A razão de ser da Comissão de Anistia é a voz das vítimas. O nosso compromisso é com a narrativa da história produzida por aqueles que foram atingidos por atos de exceção. Então, não cobre da Comissão de Anistia que nós tenhamos dois lados ou de que nós tenhamos que dar visibilidade para outras versões em torno da história ou da justificação da violência. O nosso compromisso é com as vozes que foram caladas no passado. E é essa função de reparação que a Comissão de Anistia cumpre, essa é a função de verdade, produção de verdade histórica que a Comissão de Anistia desenvolve. Esse ano foi um ano de muitas conquistas. Eu acho que nós estamos terminando o ano de 2012 com, de alguma forma, muito animados. Nós nunca tivemos um ano onde a memória do país foi tão respeitada como o ano de 2012 por diferentes segmentos e diferentes instituições. Nós tivemos a presidenta Dilma instituindo a Comissão Nacional da Verdade, em funcionamento no Brasil, uma grande conquista para a sociedade civil. Nós temos a Lei de Acesso à Informação em funcionamento, onde a sociedade hoje se empodera de um instrumento que lhe dá condições de oportunidades iguais, porque saber é poder.
e as informações, quando estão restritas nas mãos de poucos, elas simplesmente reproduzem visões e exercícios de dominação permanente pelos mesmos grupos. Nós ontem tivemos o Congresso Nacional do Brasil devolvendo a cada um dos parlamentares caçados pela ditadura militar a sua condição de parlamentares brasileiros. A inauguração de um mural representando a dor, o sofrimento, as violações, que vai estar permanentemente instalado no corredor do Congresso Nacional. Nós temos as comissões e os comitês de verdade constituídos pela sociedade civil, as comissões de verdade constituídas nos poderes legislativos, nos poderes municipais, nos estados. E ainda tenho a grata satisfação, a Clara já adiantou, de dizer que as obras do Memorial da Anistia começaram e nós queremos entregá-lo em 18 meses. É muita conquista boa, é muita conquista boa. A mudança está colocada para nós, mas nós não vamos nos contentar com o que também já está colocado. Nós precisamos avançar mais. Essa é a tarefa política que cabe a cada um de nós. Eu acho, sinceramente, para encerrar, que nós estamos vivendo uma ruptura cultural no Brasil, um processo que é lento, que é muito difícil de ser enfrentado, mas que nós estamos conseguindo implementar. Essa ruptura cultural, ela envolve até a nossa ideia de brasileiro, né? O conceito da condição nacional do brasileiro, né? Onde no passado nós fomos constituídos como uma sociedade eminentemente cordial, que não enfrenta as suas violências, as suas mazelas, né? Sob uma forte cultura do sigilo, que sempre procurou ao longo do tempo não reconhecer a violência produzida pela nossa própria sociedade, pelo nosso próprio Estado ao longo da história. Escondemos a escravidão, escondemos o papel que o Brasil cumpriu na Guerra do Paraguai, escondemos a dizimação dos povos indígenas e tantas outras coisas, né? A ausência de transparência no trato da coisa pública. E agora a gente tem valores totalmente distintos desses sendo construídos, né? O reconhecimento da importância da verdade, que é preciso conhecer, é preciso tornar os erros públicos para aprender com eles, a lei de acesso à informação. E mudanças, as pessoas costumam dizer que mudanças culturais são difíceis ou quase impossíveis, né? Mas não é o que nós temos visto. Mudanças culturais são possíveis e elas já estão em andamento há muito tempo. Um exemplo é a lei de responsabilidade fiscal. Existia uma cultura de trato da coisa pública, de gastar mais do que se arrecadava, e foi possível hoje ser uma cultura nova na nossa administração pública. Foi possível mudar uma cultura, né? A própria consciência ambiental. Então, mudanças culturais são possíveis. E acho que nós estamos diante da possibilidade de registrarmos nos próximos livros, dos próximos antropólogos, mas como um resultado de uma síntese, de uma ação de todos os brasileiros, a ideia de que o brasileiro não é apenas um homem cordial, mas o brasileiro também é um homem e mulher que sabem lutar contra a opressão e defender com afinco as suas liberdades quando elas são violadas, né? E que essa seja a inspiração para as futuras gerações. É esse o trabalho que a Comissão de Anistia procura propalar. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Muito obrigado, Dr. Paulo Abrão. Obrigado a todos os componentes desta mesa. Neste momento, damos por encerrada a sessão solene de abertura da 66ª Caravana da Anistia, e convidamos o Dr. Paulo Abrão para que permaneça na mesa para instalar a sessão de apreciação de requerimentos de anistia política nesta cidade. Muito obrigado a todos os componentes. Uma salva de palmas, então, senhoras e senhores, para fecharmos este momento tão maravilhoso.